Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 12 de 2023. Hoje é 4 de abril de 2023, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação das minutas das atas de número 10 e número 11 de 2023. E eu pergunto aos senhores e senhora conselheiros se estão todos de acordo com as duas atas. De acordo, presidente. Aprovado, senhor presidente. Aprovado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, atas de número 10 e ata de número 11 de 2023 estão aprovadas. Item 2.1 da nossa pauta, análise do processo de número 0012523900/22-1, que trata de projeto para instalação de circuito fechado de televisão apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro relator. Boa tarde a todos. No relatório, trata o presente expediente de projeto para a implantação de circuito fechado de televisão CFTV, apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. Em 10 de novembro de 2022, a concessionária protocola na Agergs o ofício RMSM número 313/2022-PC-ENG, dirigido à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, SPGG, com cópia para a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, CELT. Expõe que possui a obrigação contratual de implantar sistema CFTV até o fim do 24º mês da concessão, conforme item 3.4.3.3 do PER. Após estudo de pontos realizados por empresa especialista, foi elaborado um projeto para implantação que agora apresenta contendo os seguintes volumes: memorial descritivo do projeto, relação de câmeras, diafragmas unifilares, cadernos de imagem, projetos executivos de localização. Esse projeto está estruturado e apresentado em 6 trechos da rodovia, descritos no memorial descritivo. A Direção-Geral da Agergs encaminha o expediente à Diretoria de Qualidade dos Serviços e ao Núcleo de Informática para análise e manifestação. Em 14 de dezembro de 2022, é anexado ao expediente o processo PROA número 22/13000953-573-5, enviado pelo secretário de Logística e Transporte, que acolhe encaminhamento proposto pela Unidade de Fiscalização das Concessões Rodoviárias da Secretaria de Planejamento, Governança e pelo Departamento de Concessões Rodoviárias da Secretaria de Logística e Transporte. Encaminha a nota técnica UFCR-RSM-NT-123-2022, elaborada pela equipe técnica da UFCR-SPGG, que versa sobre o projeto executivo para implantação do CFTV na RSC 287. Na informação número 23/2022, já/NIM, o coordenador do Núcleo de Informática apresenta a análise efetuada, da qual destacamos as seguintes considerações. As câmeras a serem utilizadas no sistema SFTV estarão dispostas ao longo da faixa de domínio da rodovia, totalizando 204,51 km de extensão, visando a obter visibilidade total desse trecho da rodovia. O projeto prevê a instalação de 262 câmeras instaladas em postes de altura variáveis entre 12 e 15 metros. O projeto apresentado pela concessionária tem como premissa a existência de uma rede de fibra ótica principal que percorre a faixa de domínio de todo o trecho em que serão instaladas as câmeras. O atendimento às câmeras desse CFTV será realizado através da implantação de rede ótica derivada da rede principal.
É importante salientar que o sistema de visualização de imagens que será implantado no CCO será do tipo Video Wall. Haverá contratação de licença de um VMS, Video Managing System, e aquisição de um servidor para processamento das imagens. Verificou-se a inexistência de previsão de acesso remoto por equipes localizadas na sede da Ageres, de modo que recomendamos que se busque esclarecimento sobre esse ponto com eventual formalização. Diante do exposto, conclui pela adequação do projeto do ponto de vista técnico, quanto aos aspectos referentes à tecnologia da informação e comunicação. A Diretoria de Qualidade dos Serviços manifesta-se mediante a informação número 1/2023-DQ, apresentando em síntese as seguintes observações. O prazo para a implantação e personalização do escopo será até o final do 24º mês do prazo da concessão, agosto de 2023. Para as edificações com prazos distintos de implantação, os elementos do sistema de circuito fechado de TV devem ser instalados juntamente com a entrega da respectiva infraestrutura. O CFTV tem como objetivos complementares auxiliar o Centro de Controle Operacional, CCO, e o atendimento médico de emergência. Em relação aos parâmetros técnicos, caberá à fiscalização acompanhar os atendimentos dos quesitos elencados anteriormente. Em relação ao subitem 3.4.4.1, atendimento médico de emergência, o CFTV deve auxiliar na identificação da necessidade desse recurso ser acionado. Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de comunicação entre o usuário e a concessionária, assim como a visualização de sua necessidade pelo CFTV, deverão ser imediatamente registrados e transmitidos à BSO, que deverá atender a solicitação com a orientação do médico regulador, que defenderá as condições e procedimentos para o atendimento. No subitem 3.4.6, sistemas de pedágio e controle de arrecadação, está estabelecido que toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente acompanhada por câmera de vídeo, independentemente do sistema CFTV, com recursos de gravação em todas as pistas e em todas as cabines. Conclui pela aprovação do projeto apresentado na forma de resolução do Conselho Superior. Em 4 de janeiro de 2023, mediante encaminhamento números 15/2023-DG, a Diretoria-Geral remete o expediente ao Conselho Superior para análise, destacando que a obrigação contratual prevista no item 3.4.3.3 do PER deverá estar concluída até o fim do 24º mês da concessão. Em complementação ao encaminhamento número 112/2023-DG, destaca que compete à Ageres apenas a definição das especificações técnicas dos equipamentos utilizados, sendo que sua localização deve ser objeto de aprovação pelo poder concedente. Dessa forma, o projeto apresentado pela empresa foi analisado pelo Núcleo de Informática, apenas sobre o enfoque das especificações técnicas dos equipamentos, que opinou pela aprovação do projeto do ponto de vista técnico quanto aos aspectos referentes à tecnologia da informação e comunicação. Da mesma forma, a Diretoria de Qualidade opinou pela aprovação do projeto apresentado no ofício RSM número 313/2022-PC-ENG. Sobre os destaques, Donin, sobre a inexistência de previsão de acesso remoto por equipes localizadas na sede da Ageres, entende que efetivamente não há previsão no projeto apresentado, assim como no PER, para o acesso remoto do STV na sede da Ageres. Porém, a obrigação da concessionária em permitir acesso do regulador ao centro de operações da concessão, o que inclui o próprio CSTV, que já está implementado. E, conforme os parâmetros técnicos especificados no citado item 3.4.3.3 do PER, as imagens captadas pelo sistema CSTV, em que tenham sido registrados incidentes que provoquem interrupção ou alteração do fluxo de veículos, deverão ser armazenados por um período mínimo de 3 anos, o que permitirá a fiscalização pela Ageres. Pelo exposto, considera que o projeto apresentado pela Rota de Santa Maria S.A. atende ao PER do ponto de vista das especificações técnicas dos equipamentos a serem utilizados, devendo a localização das câmeras ser aprovada pelo poder concedente. Recomendo ao Conselho Superior a aprovação,
por resolução das especificações propostas. Posteriormente, em expediente próprio, a AGERGS deverá acompanhar sua instalação. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Até onde me consta, não existem manifestações previstas. Então, eu já devolvo, então, a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que apresente, então, a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. Conforme a Lei nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997, compete à AGERGS a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul, na área de rodovias, dentre outras. O contrato de concessão número 20/2021 foi firmado entre a Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, em conjunto com a AGERGS e a concessionária Rota de Santa Maria S.A., tendo por objeto a exploração da infraestrutura e a prestação do serviço público de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes de trechos da rodovia RSC 287. O referido contrato disciplina a forma de prestação do serviço concedido, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. Seu anexo 2º apresenta o Programa de Exploração da Rodovia, PER, e define no item 3. Item 3. Obrigações da concessionária. O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, diretrizes técnicas, normas, escopo, parâmetros de desempenho, parâmetros técnicos e os respectivos prazos para seu atendimento, divididos em 4 grupos de obrigações. Obrigações de recuperação e manutenção. Obrigação de ampliação da capacidade de manutenção de nível de serviço. Obrigações de conservação. E obrigações de serviços operacionais. Em cada uma das obrigações, são detalhadas as atividades que responsabiliza a concessionária com a fixação do prazo e das condições para o atendimento integral ao PER. 3.4. Obrigações de serviços operacionais. Objeto: implantação e operacionalização das seguintes infraestruturas e serviços. Inciso I, centro de controle operacional. Segundo, equipamento de veículos da administração. Terceiro, sistema de controle de tráfego. Quarto, sistema de atendimento aos usuários. Quinto, sistema de pedágio e controle de arrecadação. Sexto, sistema de comunicação. Sétimo, sistema de pesagem. Oitavo, sistema de guarda e vigilância patrimonial, bem como execução da reforma dos postos da PRE. Especificamente sobre o sistema de circuito fechado de TV, dispõe seu escopo, os parâmetros técnicos e prazos para implantação e operacionalização. Apresenta quadro. Assim sendo, diante das análises efetuadas das informações número 23/2022, -GA-NN, número 1/2023-DQ e no encaminhamento número 112/2023-DG, aos quais me reporto, voto por aprovar o projeto apresentado no presente expediente pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. para implantação de circuito fechado de televisão na rodovia RSC 287. É como voto, senhor presidente e senhores e senhoras conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro revisor. Obrigado, presidente. Agora, renovando as saudações feitas no início desta sessão, eu me reporto agora ao item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, acompanhando integralmente o seu voto. Assim é o meu voto, presidente. Obrigado, conselheiro Algir. Passando, então, para a parte de debates da nossa análise, pergunto se os senhores conselheiros têm alguma questão a trazer. Não tem, presidente. Não, presidente, obrigado. Não. Obrigado. Então, também não tenho. Devolvo, então, a palavra, mais uma vez, para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que faça, então, a confirmação do seu voto. Não tenho voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Algir. Da mesma forma, mantenho o voto, presidente. Acompanho.
Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Luciana. Também acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, comunicações. Eu passo a palavra para o nosso diretor-geral, Dr. Francisco Araújo, se por favor puder então trazer as informações a respeito de termos de arquivamento de notificação. Por favor. Pois não, presidente. Então, item 3.1. A Diretoria-Geral informa que foram emitidos os seguintes termos de arquivamento de notificação, TAs, relativos a fiscalizações por indicadores de desempenho das empresas de transportes, face ao acatamento das manifestações apresentadas. São eles: o TA número 368/2023-DQ, relativo à empresa de transportes Santa Silvana Limitada, tratado no processo SEI número 001369-3900/19, dígito 0. O TA número 373/2022-DQ, relativo ao consórcio de transportes Nova Santa Rita, tratado no processo SEI número 001147-3900/19, dígito 5. O TA número 380/2022-DQ, relativo à Sociedade de Ônibus Gigante Limitada, tratado no processo SEI número 001149-3900/19, dígito 0. O TA número 387/2022-DQ, relativo à Unesul de Transportes Limitada, tratado no processo SEI número 000485-3900/20, dígito 8. O TA número 388/2022-DQ, referente à empresa Bento Gonçalves de Transportes Limitada, tratado no processo SEI número 000486-3900/20, dígito 0. E o TA número 389/2022-DQ, referente à Sociedade de Ônibus Capivarense Limitada, tratado no processo SEI número 000688-3900/20, dígito 2. E, por último, o TA número 390/2023-DQ, referente à empresa Bento Gonçalves Limitada, tratado no processo SEI número 001060-3900/21, dígito 3. São esses os termos de arquivamento a serem comunicados, presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Obrigado, diretor Francisco. Dando prosseguimento, também temos a informar, então, que está pautada para o dia 11 de abril de 2023, na sessão de número 13/2023, a análise do processo de número 0008663900/21-8, que trata de regulamentação do serviço de distribuição de gás canalizado do Estado do Rio Grande do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. E para darmos prosseguimento, passamos para a fase final, que é assuntos gerais, e eu pergunto, então, aos senhores e senhora conselheiras se tem algum tema a trazer dentro do item assuntos gerais. Eu tenho um tema, presidente. Pois não, por favor, Já conselheira posso? Luciana. Eu gostaria de registrar o recebimento, que foi encaminhado a todos, mas acho que é importante esse registro, do relatório da ouvidoria em relação ao ano de 2022. Nós temos aqui um número elevado de atendimentos, 7.600 atendimentos, né? Do total desse valor corresponde a saneamento 93%, 93,3%, e também registro aqui, em muitos desses atendimentos, a maioria, pelo relatório aqui, são pedidos de informações do próprio número da Corsan, né, de 0800. Então, aqui também registro como um aspecto bastante positivo a
contratação, a instalação, né, da unidade de resposta audível, que reduziu muito esse número, né? Assim, acho que assim, imensamente esse número foi reduzido pela metade ou um terço, então é algo muito positivo aí da administração, cumprimentos à administração e à ouvidoria. E também, por último, presidente, destaco aqui o número de processos administrativos de irregularidades. Em 2022, foi 152 que já estão encerrados, né? É bastante, é um número, processos de saneamento. E agora, pelo que eu soube, tem em torno de 240 processos, né? Então, é um número, assim, bastante para é um número grande para este início de ano, né? Então, eu não sei se a parte da fiscalização, né, que a Gergs faz anualmente, talvez valesse a pena uma reunião, né, entre Corsã e a Gergs, as áreas técnicas, para ver o que está acontecendo, né, e principalmente na região metropolitana. Deixo a minha sugestão, porque ele é um número que preocupa, 246 processos de irregularidade, 240, por volta de 40, 240, desculpe, 240, preocupa um pouco, né, pelo volume já no início do ano. Mas é isso, então, meus cumprimentos aí à administração e à ouvidoria, toda a equipe. Obrigado, conselheira. Obrigado, conselheira Luciana. Eu acho que são tópicos importantes, realmente, né, destacando aí o trabalho que a ouvidoria vem fazendo. Mais algum item, senhores? Não, muito obrigado. Bom, em não havendo mais nenhum tópico, vamos então encaminhar o encerramento da nossa sessão ordinária de número 12/2023, realizada hoje, 4 de abril de 2023, de forma online. Muito obrigado pela presença e participação de todos. Uma boa semana de trabalho para todos nós.